Seu nome é Lorival Costa Torres. Ele nasceu no dia 1º de abril de 1932, no sítio Grotão, que na época pertencia à cidade de Teixeira. Seus pais, Severino da Costa Nogueira e Maria Torres do Amor Divino, são nomes muito importantes na história de nossa cidade. Com mais ou menos 10 anos de idade, a família de seu Louro foi morar no sítio Pedra Atravessada, em São José do Egito. Com o passar dos anos, montou uma mercearia aqui no então povoado de Brejinho, juntamente com seu irmão Expedito Costa. Depois teve outras atividades comerciais, de forma que se tornou um comerciante e empresário exitoso. Ao ingressar na política, disputou diversas eleições e se tornou um importante líder político de Brejinho. Lorival, que tem 4 filhos, está hoje com 89 anos de idade. E o seu nome está marcado na história da terra-mãe do rio Pajeú. É com grande prazer que a nossa roda de conversa hoje será com Lorival Costa. Eu gostaria que o senhor comentasse, partilhasse com a gente as lembranças que o senhor tem de Brejinho quando ainda era um povoado. O senhor que fazia esse percurso aqui, indo do sítio Pedra Atravessada para o Grotão e sempre passando aqui por Brejinho. Então, quais as lembranças que o senhor tem de Brejinho quando era ainda um povoado? Bom, a lembrança é que Brejinho era isolado por duas porteiras, uma ali no começo e outra lá no fim. Para se passar, por exemplo, com um animal, precisava abrir aquelas porteiras e passar. Brejinho era cercado por esse aqui. E depois eu vim morar aqui. A primeira missa de Brejinho foi nessa baixa aqui que vocês estão vendo aí, que era na frente de uma casa velha que tinha aqui, que era do meu sogro, com o Padre Zezé. E a primeira missa, a primeira feira foi aqui. Depois passou lá para cima e continuou sendo lá em cima. Aí ali no centro, o seu Lorival, tinha a capela e poucas casas, né? Era ali? Poucas casas, tinha uns armazéns de Mané Lulu e tinha poucas casas ali, era banguela atrás uma da outra. Bem pequeno, né? Era pequeno. Então o senhor acompanhou todo esse crescimento, né? Acompanhei. Viu Brejinho nascer? Vi Brejinho nascer e passei muitos anos aqui. O processo de emancipação política de Brejinho, de forma resumida aqui, aconteceu da seguinte forma. Em 1963, Miguel Arraes assina a lei emancipando Brejinho, em dezembro de 63. Essa lei passou a vigorar a partir do dia 1º de 64. Ficou como prefeito interino Ivo Vicente e, consequentemente, veio a realização da primeira eleição. Então, a primeira eleição, ela ocorreu em meados de 1965, cujos candidatos eram, pelo PSD de Valfredo Siqueira, José Severino de Araújo, mais conhecido por Zé Peba, e na UDN, apoiado por Inácio Mariano, estava Lorival Costa. Inclusive, o meu avô, o senhor Lorival, José Bento da Serrinha, ele votou no senhor nessa primeira eleição. Eu acredito. Então, eu gostaria que o senhor contasse o que o senhor lembra dessa eleição e como foi o processo para a escolha do seu nome para sair candidato pela UDN. A escolha foi feita por seu Inácio Mariano e alguns chefes políticos
pequenos que tinha aqui, que tinham vontade de ser candidato, e não tinham condições de ser candidato, e começaram um parente meu começou a controlar a candidatura, e seu Inácio Mariano me apoiou, era da UDN, me apoiou. Quer dizer, um apoio, mas porque os outros chefes políticos pequenos começaram a falar mal de mim, a ele, dizendo que eu não tinha condições de ser candidato, por isso e por aquilo, botando defeito em mim, né? E terminou eu sendo candidato mesmo, mas o apoio de seu Inácio Mariano não foi completo, não. Ele apoiou sim, só em apoiar por causa do partido. Do partido que era o dele, né? Que era o dele, mas ele finalmente não apoiou bem, não. Porque a votação era dele, não minha. Isso. Porque eu era pouco conhecido aqui e a votação era de seu Inácio Mariano. Não vou negar, eu não tinha votação. A votação era dele. Eu fui escolhido por consideração de parentes e amigos, mas que eu não tinha votação. A minha votação era de seu Inácio Mariano. Só que ele me apoiou para ser candidato, mas na realidade ele não me apoiou em tudo, porque no meio para o fim ele só faz dizer, não, diga a Lorival que eu estou solidário com ele, mas não vinha a comício meu, não vinha conversar comigo, e os outros que eram do lado dele começaram a fazer conversa com ele, dizer que eu não tinha condições de ser candidato, por isso, por aquilo, eles querendo ser candidato, mas não declaravam. E por isso ele me apoiou, mas foi um apoio assim, apoiar a candidatura. Agora, apoiar a eleição é diferente. É diferente, ele né? O não trabalho. apoiou a eleição, não conversava comigo. Eu sempre ia lá no armazém dele, chegava lá, tinha outras pessoas daqui, os chefetes políticos, falando mal de mim, mas eu não me incomodava com aquilo, deixei passar, né? E O aí senhor ele lembra apoiou. Sim. o total de votos da diferença? Eu perdi por 51 votos. Agora, quando eu perdi, veio aquela onda de dizer que foi roubada, aquele negócio de eleição, sabe? Sim. Mas aí o chefe do cartório eleitoral em Itapetinga era meu amigo. Eu digo, não, fiquem aí que eu vou saber, eu vou ver essa urna, a 10ª urna, que tinha dado 51 votos de maioria a eles. Aí eu fui lá em Itapetinga e já falei com o dono do cartório, ele disse, não, pode aqui, eu disse a ele, eu queria ver aquela urna, a 10ª urna. E ele mandou entrar e levou a urna para lá, que naquele tempo tinha um retrato dos votantes, sabe? Sim. Aí eu apurei a urna, isso aqui é deles, isso aqui é meu. Apurei a urna, realmente tinha 51 votos, que era a votação de Benedito Formiga. De Benedito Formiga. Quando eu apurei, eu vi que realmente era verdade. Era a votação de Benedito Formiga que apoiava Zé Peba, que era primo dele. Primo, isso. Aí eu voltei, cheguei e falei ao povo, olha, fique tranquilo que a eleição foi certa. Não teve anormalidade. Agora, a votação de 51 votos é justamente a votação de Vila de Fátima, que é a votação de Benedito Formiga. A eleição foi certa, não tem perigo de ter sido feito nada. Isso. E uma prova de que foi uma eleição bastante disputada, né, uma diferença pequena, é que Zé Peba fez 5 vereadores e o senhor elegeu 4 vereadores. Pois é, mas a votação de Zé Peba, que foi 51 votos a mais, foi realmente a votação de lá, porque eu apurei a urna, retrato por retrato. Não vou negar, se foi errado, mas eu apurei a urna, eu tive a licença de ver a urna, o rapaz trouxe a 10ª sessão. O senhor conferiu tudo, né? Para cá eu consegui apurar retrato por retrato. E voltei e disse ao pessoal, olha, não teve nada de errado. Deu tudo certo, a votação é a de Benedito Formiga, que apoiou o primo, e deu essa votação de 51 votos de maioria a ele. Mas é a votação de Benedito Formiga. Não houve nada errado. Aí acomodaram-se e pronto. Pronto. Aí, senhor Lorival, na segunda eleição, que aconteceu em 1969,
Os candidatos foram João Rezende contra Antônio Lopes, que Antônio Lopes era o candidato do prefeito da época, José Severino de Araújo, né? Terminou que João Rezende saiu vitorioso. Porém, o candidato era para ser o senhor nessa eleição. Inclusive, saiu até uma nota no Diário de Pernambuco, já no final de 67, em que se dizia que o mais cotado para ser o candidato de Valfredo Siqueira em Brejinho era Lorival Costa. Então, gostaria que o senhor nos relatasse assim o que houve, quais as mudanças e que o senhor acabou não disputando essa segunda eleição em 69. Seu Valfredo acompanhava Zé Peba, mas houve um desentendimento entre eles e ele ficou meio desgostoso com Zé Peba. Aí, no caso aí, o chefe político aqui mesmo era seu Mané Lulu. E eu fui chamado para uma reunião lá na casa do seu Mané Lulu. Seu Valfredo Siqueira vinha fazer uma reunião lá. Porque seu Valfredo estava notando que o povo queria que eu fosse candidato. Mas ele não queria dar desgosto a seu Mané Lulu, que era o chefe político. Aí veio, fez a reunião lá. Quando eu cheguei lá, que o povo daqui de Brejinho chegou, aí foram logo gritando, Lorival, 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 e seu Valfredo ficou meio difícil para ele, porque na casa do chefe político, de Mané Lulu. E o pessoal chegou gritando o meu nome, aí ele ficou, aí disse a Mané Lulu tá vendo, eu não posso fazer nada, o pessoal quer Lorival como candidato. Mas aí eu resolvi fazer o seguinte, e seu Mané Lulu era o pai de João Rezende, e eu, para amenizar a confusão, eu vim lá, eu estava trabalhando na Paraíba, na Camargo Corrêa, aí vim de lá, cheguei aqui e botei João Rezende para ser o candidato, porque era filho de Mané Lulu, era João Rezende, filho de Mané Rezende. Botei ele para ser o candidato porque aí amenizava, né? Porque era o filho do chefe político. Aí botei ele para ser candidato. Numa eleição de poucos votos, ele foi eleito com 165 votos. No caso aí, o que aconteceu foi que eu estava trabalhando lá, já tinha um equipamento, uma coisa, e ele me convidou para fazer esse calçamento da Rua Grande, que foi eu que fiz. Eu fiz esse calçamento no mandato dele, para receber durante o mandato. E todo fim de mês eu vinha receber aquela parcela do calçamento que eu tinha feito. E aí ficou ele sendo candidato. Ele ganha a eleição, né? Assume a prefeitura em 70. Aí apareceu o candidato do meu lado, era Zé Dionísio. E ele e João Rezende, junto com o Zé Aprígio, queriam que eu fosse o candidato. Só que eu não queria ser candidato, porque o candidato do PSB... PSD? Não, do PMDB já era Zé Dionísio. E eu não queria ser contra Zé Dionísio porque era meu candidato. Eu disse a ele, rapaz, vocês estão pensando que eu sou o quê? Porque eu já tenho candidato já trabalhando na campanha. Eu vou dizer que vou tomar o lugar dele? Não, eu não posso fazer isso. Eu não faço isso com ninguém. E eles... Então nós vamos apoiar João Pedro, porque você não quer ser candidato. Eu digo, vocês apoiem quem vocês quiserem, mas eu não quero ser candidato. Aí apoiar João Pedro foi quando João Pedro tomou conta de tudo e ficou sendo político forte aí muitos anos. No caso, isso já foi na terceira eleição, né? Que João Pedro concorreu contra Zé Dionísio. Foi, não é isso? Concorreu contra Zé Dionísio e ganhou e ficou na prefeitura muitos anos. Só voltando aqui, senhor Lorival, essa questão do calçamento, que foi uma importante obra realizada na gestão de João Rezende, porque não havia calçamento em nenhuma parte da cidade, né? Foi porque o calçamento ali tinha o terreno era muito ruim, tinha muito atoleiro, atolava os carros ali, carregando aí a mercadoria, e atolava. Eu tinha o equipamento, eu já estava na Camargo Corrêa, eu já tinha o equipamento, aí trouxe os caminhões, fiz um colchão de maçã lá do Ambó bem alto, e acabei com o negócio de atoleiro aí na Rua Grande. Foi eu que calcei essa Rua Grande toda.
Todo ali, o centro, né? Da igreja até lá. Onde era a prefeitura. Onde era a prefeitura, foi eu que fiz. Para receber durante os anos de mandato de João Resende. E fiquei vindo aqui todo fim de mês receber aquela parcelazinha do calçamento. Mas aí eles queriam que eu fosse candidato já na outra eleição, já passando para outra eleição. E eu avisei a eles que estava bem lá na Paraíba, trabalhando na Camargo Corrêa, e não ia fazer isso, tirar o meu candidato que já estava fazendo campanha, trair ele para vir ser candidato. Aí eles disseram que, na verdade, ele e a Aprígio, o prefeito, e a Aprígio disseram que nesse caso iam apoiar João Pedro. E vocês apoiam quem vocês quiserem. Aí eles apoiaram João Pedro, foi o tempo que João Pedro subiu e tinha o esquema dele que deu certo para ele passou muito tempo mandando aí. Mas aí eu me afastei daqui, fiquei lá para Paraíba e fiquei fora da política de Brejinho. Então, essa roda de conversa é inédita e especial. Fique ligado que no próximo episódio daremos continuidade à segunda parte dessa entrevista com Lorival Costa.